Olá meninas, então, voltando com mais um videozinho. Hoje não é um vídeo muito bom, mas sabe aquela vontade, aquele aperto no peito, quando você quer falar alguma coisa e necessita falar, sabe? E tipo, não tem ninguém pra conversar, não tem ninguém pra falar e ninguém pra expor o que você tá sentindo, sabe? Hoje foi esse dia pra mim. E eu queria falar um pouquinho para vocês da minha história com meu pai, sabe? É uma coisa que me machuca muito, que me fere muito, sabe? Mas eu precisava falar porque eu preciso colocar um pouquinho do sentimento para fora, sabe? É porque eu também sofro muito de ansiedade, de depressão por causa das coisas antigas que aconteceram na minha vida. Quando eu era muito pequenininha, meu pai tentou me matar, minha mãe e minha avó, sabe? E isso me fere muito, porque, sabe, eu só queria ter tido um pai presente na minha vida. E meu pai, com tudo que ele fez com a gente, com tudo que ele tentou fazer com a gente, eu não pude ter um pai. Eu não pude ter uma presença de um pai. Eu não pude ter a proteção de um pai. Por tudo que ele fez, por tudo mesmo que ele fez, por mais que me doa, eu perdoo ele e queria ele na minha vida. Eu queria ter a presença dele na minha vida, sabe? Mesmo com tudo que ele fez, sabe? Um dia tava por causa do alcoolismo, também não é só alcoolismo, é falta de caráter, sabe? Não sei o que passa na cabeça de uma pessoa para fazer isso. Um certo dia ele chegou em casa muito bêbado. Eu e minha mãe estava em casa, eu pequenininha. Ele chegou totalmente agressivo, tentou, como é que fala, quebrar as coisas da minha mãe, tentou bater na minha mãe e aquela briga toda. Minha avó chegou para apartar, né? E nisso ele deu um empurrão na minha avó, que já era totalmente doente. E ele pegou eu do colo da minha mãe e só falava que iria me matar, que iria me matar. Ficou com a faca pra mim, né? Pra tentar me matar nisso tudo. Minha mãe conversando com ele, pelo amor de Deus, me devolve a Pamela, pelo amor de Deus, não faz isso com a nossa filha, pelo amor de Deus, não faz isso. E nisso também minha avó ficou machucada, ensanguentando, né? Saindo sangue. Ele, na hora que ele ia enfiar a faca em mim, minha mãe deu um grito com ele e parece que ele parou, sabe? Parece não, Deus segurou a mão dele pra ele não enfiar a faca em mim. E ele tava assim, tão bêbado, mas tão bêbado, tão fora de si, que pra não enfiar a faca em mim, e nem na minha mãe, nem na minha avó, ele se cortou. Ele cortou o pulso todinho, sabe? Ele se cortou todinho pra não enfiar a faca em mim. Poderia ter sido eu, poderia. Eu poderia ter morrido na mão dele aquele dia. Mesmo com tudo isso, isso é um pouquinho do que ele fez com a gente. É um pouquinho. Fora que expulsou a gente de lá, fora as traições que ele fazia com a minha mãe, fora as outras coisas, sabe? Mas mesmo assim, eu passei por tanta coisa na minha vida, que eu queria ter ele do meu lado. Eu queria que Deus tivesse libertado ele daquele alcoolismo, daquilo tudo, sabe, daquele vício, para ele ter ficado perto de mim. Eu, da minha família, fui a única que cresci sem pai.
Minhas primas todinhas tinham o pai do lado. Por mais que eu tinha minha avó que me desse carinho, por mais que eu tinha minha mãe que me desse carinho, por mais que eu tinha meus tios, minhas tias do meu lado que me desse carinho, eu sempre sentia a falta dele. Sempre senti. Eu passei por tanta coisa na minha vida, vocês nem imaginam, por tanta coisa que um pai faria toda a diferença. Eu queria ter tido a proteção, eu queria ter tido o amor, o carinho, o afeto dele, a atenção. E isso eu não tive. Eu só queria ter tido ele, sabe? Eu só queria ter tido o carinho dele, sabe? Eu queria a proteção do meu pai por tudo que ele fez. Eu lembro ele chegando pra me ver e eu me escondi atrás da minha mãe com medo dele, apavorada. Mas hoje em dia eu queria ter sido diferente com ele, porque com todos os erros que ele teve, ele ainda foi atrás de mim. Mas eu, uma criança apavorada, lembrando de tudo que ele fez, que tentou me matar, eu me escondi atrás da minha mãe. Não poderia ter sido diferente? Eu não poderia ter dado um abraço nele e falado tanto que eu amo ele? Eu não poderia ter feito isso? Hoje em dia eu queria tanto ele do meu lado. Tanto ele do meu lado. Vocês, pais, vocês não sabem a falta que vocês fazem na vida de um filho, sabe? O buraco no coração que vocês deixam, sabe? Eu queria ter tido um pai, porque muitas vezes eu tive que comer água com farinha mesmo de mandioca e açúcar, porque eu não tinha nada para comer. Nada para comer. Minha mãe batalhou muito para me criar. Mas é difícil criar um filho sozinho. É difícil. É complicado. Quantas vezes eu tive que comer água, farinha e açúcar para me encher? Porque eu olhava para um lado e para o outro, só tinha aquilo para me comer. Uma criança. E não é só alimento não que faz falta, é o amor, é o carinho, é a atenção. Por mais que ele tentou me matar, eu sinto falta dele. Eu perdoo ele de tudo que ele me fez. Mas eu queria ter tido ele do meu lado, porque eu passei por muitas coisas na minha vida que só ele poderia me proteger, sabe? Eu agradeço muito a Deus pela vida da minha avó e pela vida da minha mãe, mas eu queria ter tido ele. Me desculpe, pessoal, me desculpe mesmo. Um beijo, até o próximo vídeo. Me desculpa, pessoal, mas eu precisava falar. Foi por causa dessas mínimas coisas que aconteceram na minha vida que eu fiquei com depressão, que eu fiquei com ansiedade. Eu já passei por muitas coisas, mas essa é uma das coisas que mais afetou a minha vida. Ele tentou me matar. Tentou sim. Um alcoólatra, totalmente consumido pela bebida. Mas eu queria ter tido um pai perto de mim, porque deu certo com todos a minha volta, e não deu certo pra mim, porque eu tinha que ser abandonada, porque eu não tinha que ter tido um pai, sabe? É difícil. Por mais que ele fez isso comigo, fez isso com a minha mãe, fez isso com a minha avó, mas ele fez falta. Me desculpa, eu precisava falar um pouquinho, precisava mesmo colocar um pouquinho pra fora do que eu tô sentindo. Me desculpa de verdade, mas eu precisava falar.
até o próximo vídeo. Tchau!